Hoje vou suspender a história da arte, da qual já tratei os períodos da arte rupestre, da arte egípcia, da arte grega e da arte do Renascimento. E vou tratar aqui de uma técnica de pintura que teve origem justamente também no Renascimento. Trata-se do sfumato. É uma palavra italiana porque foi lá que esta técnica foi inventada. Diz-se que pelo mesmo grande mestre do Renascimento italiano de que nós já falámos na conversa anterior. Falo de Leonardo da Vinci. Também vou falar das obras de arte mais valiosas e caras da história. Vamos fazer o top 5 dessas obras, embora, como vão ver, a resposta não é assim tão fácil. Na linha dos vídeos anteriores, vou referir mais um grande pintor que passou por Porto Alegre. Não sendo portalegrense, deixou cá uma vasta obra e muitos admiradores. Estou a falar de Lauro Corrado, que foi professor da Escola Industrial e Comercial Fradesso da Silveira. E também, como vem sendo costume, mostrar mais alguns trabalhos dos nossos alunos da Universidade Sénior de Porto Alegre. Desta vez, pinturas a óleos sobre tela. Como disse de início, vou hoje falar-vos de uma técnica de pintura. Vou referir o sfumato, que em português se traduz por esfumado, esbatido. Sobre o sfumato, diria que é uma técnica de pintura que foi inventada pelo grande gênio do Renascimento clássico italiano, Leonardo da Vinci. E consiste em pinceladas muito suaves, como se fossem fumo. Aliás, a palavra sfumato vem de esfumado, fumo. É uma transição muito suave entre um fundo e o sujeito. Vamos ver alguns exemplos. Esta técnica produz sombras muito suaves e discretas que causam uma transição entre cores e tons. Pode comparar-se ao fumo como uma forma macia, sem uso de linhas, sem uso de contornos. Portanto, não há aqui um corte de uma cor para a outra. Existe antes uma névoa entre um tom e o outro. Esse efeito é conseguido à custa da pintura de várias camadas de tinta extremamente delicadas, proporcionando na composição contornos imprecisos. As diferentes áreas fundem-se umas com as outras através de pinceladas minúsculas e indetectáveis, o que é exatamente o oposto a outra técnica de pintura chamada o impasto. Portanto, esta técnica foi criada para dar a ilusão de realismo e é a invenção mais conhecida do mestre Leonardo da Vinci, que a descrevia como pintura sem linhas nem contornos, em forma de fumo para lá do plano de enfoque. Houve outros pintores que usaram esta técnica, como Caravaggio, Rafael, Giorgione e muitos seguidores de Leonardo. Mas quando falamos em sfumato, a obra para a qual temos de olhar é, sem dúvida nenhuma, a Mona Lisa de Leonardo. Foi nesta obra que o mestre testou esta técnica. Ele aqui usou o sfumato para fundir o contorno do sujeito com a paisagem, fundindo ambos numa atmosfera de algum modo misteriosa. Resumindo, portanto, o sfumato é uma transição muito leve, quase como se fosse fumo, entre o fundo e o sujeito, e entre as cores há um degradê suave, quase imperceptível.
Fazer o top das 5 obras de arte mais caras do mundo não é assim tão simples, porque existem critérios de tops diferentes que temos que considerar. Primeiro, o top 5 das obras mais caras do mundo foram a leilão público, ou seja, as obras que nós sabemos quem as colocou à venda, quem é que as comprou e exatamente por quanto. Em segundo lugar, temos o top 5 das obras que não estão à venda e cujos valores são aqueles pelos quais estão seguradas. Muitas destas últimas obras são tão valiosas que nem sequer têm uma estimativa. Digamos que são obras que fazem parte da humanidade. Vamos então ver os tops das obras de arte públicas e das que não estão à venda. Começamos pelas obras de arte mais caras, em venda pública, em leiloeiras, portanto, abertas a quem as pode comprar, claro. Em número 5 está O Grito, de Edvard Munch, de 1893. O Grito é considerada a obra mais importante do movimento expressionista e constitui um ícone da cultura popular. Foi leiloado em Nova Iorque por 91 milhões de euros. Eu só dou euros, embora apareça também dólares. Em quarto, temos 3 estudos de Lucian Freud, que é um tríptico do britânico Francis Bacon e é de 1969. Esta obra foi arrematada em Nova Iorque em 2013 por um oligarca russo por 106 milhões de euros. Em terceiro está a obra Nu Deitado, de Amadeo Modigliani, de 1917, e foi leiloado pela Christie's em Nova Iorque pelo valor de 124 milhões de euros, por um cidadão chinês em 2015. Em segundo lugar, As Mulheres de Argel, de Pablo Picasso, executado entre 1954 e 1955, foi leiloado igualmente na Christie's de Nova Iorque e arrematado por 156 milhões de euros em 2015 por um comprador anónimo. Finalmente, em primeiro lugar, Salvatore Mundi, de Leonardo da Vinci, executado entre 1490 e 1500. É a obra mais cara de sempre vendida em leilão. Foi vendida por 380 milhões de euros a um príncipe saudita. O top 5 que se segue é o das obras que não estão à venda. Estão avaliadas pelas seguradoras, mas não há dinheiro no mundo que as pague. São património de toda a humanidade. Em quinto lugar deste top está A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, obra feita em 1830 representando a Revolução Francesa. Ela é património do Estado francês, está exposta no Museu do Louvre e está avaliada pelos seguros em 387 milhões de euros. No número 4 está A Escola de Atenas, de Rafael, que foi feita entre 1509 e 1511. É uma das mais famosas obras do Renascimento italiano e foi pintada numa das salas do Vaticano. Está avaliada em 420 milhões de euros.
Em terceiro lugar, A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, feita entre 1495 e 1498. É um fresco realizado para a Igreja de La Grazia de Milão. Está avaliada pela seguradora em 446 milhões de euros. Mona Lisa ou Gioconda de Leonardo da Vinci, a segunda mais valiosa neste top, é talvez a mais famosa obra de sempre. Iniciada em 1503, acompanhou o mestre durante toda a sua vida. É a obra onde ele desenvolveu a técnica do sfumato. É propriedade do Estado francês e está avaliada em 562 milhões de euros. Finalmente, a obra mais valiosa de toda a humanidade, que é a Capela Sistina. O seu teto é do pintor, escultor e gênio do Renascimento, Miguel Ângelo. Foi realizada entre 1508 e 1512. É o maior tesouro da Santa Sé. Está avaliado em 683 milhões de euros. Na verdade, estas obras têm todas um valor incalculável. Perder uma destas obras era perder um tesouro de toda a humanidade. Como prometi, vou agora falar de outro grande pintor que passou por Porto Alegre nos anos 50 e que deixou obra pictórica de relevo. Trata-se de Lauro Corrado, que foi professor na Escola Fradesse da Silva. Professor e artista plástico, Lauro da Silva Corrado nasceu em Aveiro em 1908 e morreu em Lisboa em 1977. Estudou na Escola Superior de Belas Artes do Porto, onde concluiu o curso superior de pintura. Depois de ter lecionado em várias escolas do país, instala-se em 1950 em Porto Alegre, onde leciona até 1958 na Escola Industrial e Comercial local. Aí conviveu com José Régio, colaborou no jornal A Rabeca e expôs cá diversas vezes. Foi várias vezes premiado pela Sociedade Nacional de Belas Artes e pela Câmara Municipal de Lisboa. Encontra-se representado em museus e coleções particulares de Porto Alegre, de Espanha, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, etc. Na sua estadia em Porto Alegre, pintou retratos de José Régio e alguns da cidade. O mais conhecido é o Mercado do Corro, patente no Museu de Porto Alegre. Como vem sendo o hábito, mostra ainda alguns trabalhos dos alunos de desenho de pintura da Universidade Sénior de Porto Alegre. Desta vez, pinturas a óleo com o tema Naturezas Mortas. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Façam os vossos comentários e as vossas críticas, que serão sempre bem recebidas. Bem-ajam e fiquem bem.